105. Forward Scholars capítulo 987 A turbulência da Confederação, parte 1. Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. 21 AB, 31 de maio. Lachu Subplanet, Conselho Confederado do Sistema Independente. Devemos parar a construção da fábrica de robôs. Use a preciosa capacidade de produção industrial para a construção de navios de guerra. A fábrica de robôs no planeta Geonosis deve ser parada imediatamente. O representante Tumbaktula, representante do planeta Semirt, esteve no parlamento no discurso apaixonado de Shang Kang. O líder do planeta geonosiano sentado no topo, o arquiduque Pugliomem Inferior, tinha um rosto extremamente feio. Ele se levantou com uma bengala e disse com uma voz muito incompreensível misturada com a língua geonosiana: precisamos de mais droides de batalha para atender às demandas da guerra. Perdemos mais de 300 milhões de droides em vários campos de batalha nos últimos 3 meses da guerra. No entanto, não importa quantos robôs haja, naves de guerra suficientes são necessárias para transportá-los e fodê-los. Agora o número de nossos couraçados da classe Lucrewalk começou a diminuir drasticamente, e é difícil para couraçados tão incômodos suprirem as necessidades da batalha. O representante da Aliança Comercial, tio de Neutigunlei, Rotigunlei, também disse em voz alta. Nessas ocasiões, Neutigunhai, o governador da Federação do Comércio, e Tornil, o presidente da Associação Bancária Interestelar, geralmente não participavam, principalmente porque as partes dessas duas famílias ainda estavam do lado da República Galáctica. E, em sua capacidade, eles realmente não se dão ao trabalho de brigar com as pessoas desses lugares. Por isso também precisamos construir um cais para navios de guerra. A proposta de expansão para Port Parment foi aprovada apenas no mês passado. Disse o Conde Dooku solenemente. Para a situação atual da guerra, nossa capacidade industrial atingiu seu limite, e a República Galáctica está construindo naves de guerra muito mais rápido que nós. Então precisamos focar ainda mais nossa capacidade industrial na construção de navios de guerra. Representante da Enterprise Alliance Denari, a estação base também disse a mesma coisa. Então, como as tropas de combate terrestre resolvem isso? Pogliloero ficou muito irritado, pois a fabricação e fornecimento de robôs agora era a principal fonte de renda do planeta geonosiano. Propomos suspender as restrições de conscrição aos planetas confederados e permitir que eles treinem o exército e participem desta guerra. Disse Luloped, representante da Associação Bancária Interestelar. PS, esses nomes que parecem desconhecidos para vocês são, na verdade, os ajudantes de grandes gigantes corporativos. Veja o capítulo 508 para detalhes. Isso é absolutamente impossível. Shumai, presidente da guilda comercial, olhou e gritou como se seu estivesse pegando fogo. Isso é uma traição. Traição total. Deixe os guerreiros do nosso planeta se juntarem a esta grande guerra. Não sei como isso é uma traição. Otto Stratus, o líder do planeta Jabin, levantou-se e disse: o ataque de nuvens e chuva do planeta Jabin. A equipe é mais elite e poderosa do que 10 vezes mais tropas robóticas. Esse guerreiro parecido com um leão segurando uma espada e um escudo no campo de batalha e pisando em suas botas deslizantes no Battlefield agora guardou suas presas no parlamento, mas ainda é arrogante. Você sabe por quê? Shumai ignorou Otto Stratus, apenas olhou intensamente para a aliança comercial e a aliança empresarial, e então voltou a olhar para o complicado Conde Dooku. Disse: a eficiência de combate do exército robótico é a maior. E também é uma razão importante para mantermos a guerra até agora. Não é a razão importante pela qual a guerra se mantém até hoje por causa dos nossos contratorpedeiros classe Shani e cruzadores de batalha classe Cole. Claro, também existem os mais recentes cruzadores de batalha classe Behemoth. Luvaped zombou. Que diabos você está tentando dizer? O rosto machucado de Shumina ficou um pouco mais sombrio. É isso que significa. Devemos eliminar completamente as fragatas atrasadas classe Kangji e os contratorpedeiros leves classe Desobediente com eficiência de combate relativamente baixa, expandir a produção de cruzadores de batalha classe Cole e Behemoth, e estabelecer uma equipe de uma nova frota com contratorpedeiros classe Shani como navios Capitânia, cruzadores de batalha classe Behemoth como núcleo e cruzadores de batalha classe Cole como apoio de fogo. Disse Ruvaped. Como representante da Associação Bancária Interestelar, adjunto do presidente Tornil,
Você deve entender quanto dinheiro uma transformação dessas vai custar, Sr. Luloped. O Conde Dooku perguntou retoricamente. É por isso que precisamos fechar fábricas de robôs redundantes e recrutar tropas de planetas com soldados de alta qualidade para economizar custos industriais. Rotigunley disse, por exemplo, a fábrica de robôs no planeta Hyperion, todo mês os custos gerais ultrapassam 20 milhões de créditos, o que é um enorme desperdício de recursos. Desta vez, Walter Tamber, o grande capataz da Tecnologia Alliance, não conseguiu ficar parado. Ele rapidamente virou a armadura protetora do corpo, ajustou a voz para uma voz irritada e disse alto: quem te deu coragem de dar ideias para a nossa fábrica? A fábrica de robôs no planeta Hyperion, quantos recursos foram desperdiçados, quantos reembolsos foram consumidos e quanta capacidade de combate efetiva realmente foi produzida, você mesmo sabe. Luloped zombou. O cruzador de batalha classe Cole é um produto do planeta Dawn, e o cruzador de batalha classe Behemoth foi desenvolvido em conjunto por você e pelo quarto grupo. Você é o mesmo cachorro guaxinim e quer roubar nossos lucros. Shumai rugiu, essa guerra depende de nós lutar, outros planetas só precisam cooperar. Este é nosso primeiro acordo. Mas esse acordo não pode mais nos trazer a vitória. Sua guilda comercial pode construir naves que igualem os cruzadores de batalha classe Chariot lá na República, ou você pode construir caças capazes de derrotar o caça.R.C.170. Tumbactula retrucou. Nossa frota já chegou a Galáxia Antar no setor do Anel Interno. Então você sabe quanto perdemos na Batalha de Antares? Shumai disse com veemência. Em resumo, é impossível para mim concordar com essa questão. Por isso foi submetido ao parlamento para votação. Disse Tumbactula. Isso é diferente pelo que combinamos. Shumai disse novamente ao Conde Dooku. O Conde Dooku apenas disse de forma astuta: quero lembrar a todos que, se não conseguirmos vantagens sobre a República Galáctica na guerra, todos os nossos planos serão conversa vazia. E mesmo que as negociações de paz fossem iniciadas e tudo o que tivéssemos fosse humilhação. O senador Enlitin não se opôs fortemente a essa proposta, mas disse lentamente: tenho uma objeção a isso, porque ainda é um meio de amplificar a guerra, e não vai nos ajudar nem a República Galáctica. Chegar a um acordo de paz. Nesse momento, Tang Xiao, que não falava há muito tempo, finalmente disse: não podemos garantir que o acordo de paz será alcançado. Então, neste momento, não é hora de depormos as armas, certo? Senador Tim. E Enlitin assentiu solenemente. Então não tem objeção, apenas reservas, Vossa Excelência. A raiva de Shumai finalmente atingiu seu auge. Ela disse furiosa, por sua perfídia: minha única opção é partir. Antes de partir, por favor, acerte o empréstimo conosco primeiro, disse Luloped, representante da Associação Bancária Interestelar. Ou, você está planejando trair a Confederação e ir para a República Galáctica? Disse Tang Xiao de repente, o sorriso em seu rosto inexplicavelmente um pouco horrível. Fault Scholes capítulo 988, Turbulência da Confederação, parte 2. Shuma estremeceu sem motivo. Ela olhou ao redor, e o clima no parlamento agora estava esquentado. Muitas pessoas gritavam e discutiam alto, mas algumas estavam sentadas em lugares altos, imóveis, observando com olhos frios. Desenvolvimentos. A Associação Bancária Interestelar, a Aliança Comercial, a Aliança Empresarial, o quarto grupo, o Planeta Amanhecer. À medida que a guerra avançava, eles se tornaram o verdadeiro núcleo da Confederação dos Sistemas Independentes. Em tempos, a Guilda Comercial sob sua bandeira também era uma força enorme e incomparável, mas agora, a guerra ampliou a distância de força entre elas. Guildas empresariais não têm competitividade central alguma. Até mesmo seu principal encouraçado, o Destroyer Leve Classe Desobediente, foi autorizado pela União Tecnológica a construí-los. Para ser mais direto, eles simplesmente não têm a competitividade central que podem usar em qualquer guerra. Se fosse no passado, nem a Associação Bancária Interestelar nem o sindicato tinham essa competitividade central. A Associação Bancária Interestelar tem mantido a fragata classe Generosity há quase uma vida inteira. Lucrook, dos couraçados da classe Tradinium, foram convertidos a partir de navios cargueiros, e os contratorpedeiros classe Shernin que investiram foram na verdade projetados pela Lundin Interstellar Dynamics. No entanto, não sei desde quando,
O sindicato e a Associação Bancária Interestelar de repente têm a capacidade de projetar e construir seus próprios couraçados de grande escala, e os encouraçados que eles criaram são apenas mais fortes que o design de couraçados da República Galáctica. Então, quando de repente propuseram modernizar os navios de guerra no parlamento, Schumann percebeu que não havia ninguém que pudesse detê-los. Nem mesmo o Conde Dooku. Agora Schumann olhou para essas pessoas novamente, e para o planeta geonosiano Arquiduque Pugliloer, o chefe da Aliança Tecnológica Walter Tamber, e o senador Ian Littin, diretor do supergrupo de comunicação PUNUD, e a rainha Milagis Sintel do planeta Zigulia. De repente sentiram uma onda de medo em seus corações. Ela só sentia que a atual Confederação da Galáxia Independente havia se tornado tão desconhecida, tão aterrorizante. Também havia o Conde Dooku, que sentia o mesmo. Embora já estivesse preparado para o pequeno grupo que surgiu agora, quando o pequeno grupo de repente começou a exercer sua força, ele ainda sentiu uma onda de impotência. Ele descobriu que seu Lord Darth Sidious estava muito certo em uma coisa. Comparado a pessoas como Tang Xiao e Neo Tigunlei, sua maior fraqueza era que ele realmente não tinha seu próprio jogo básico. Podem existir inúmeras galáxias que sucumbiram ao seu carisma, seus discursos apaixonados e sua liberdade, mas essas galáxias nunca realmente pertenceram a ele. Vem do outro lado do parlamento, a diretora do quarto grupo, Gross Shelby, está conversando com Mina Bontri, representante do planeta Onderon, sobre os benefícios que o planeta Onderon terá após a aprovação da nova moção. Após a compra oficial dos cruzadores de batalha da classe Behemoth pela Confederação Exército da Galáxia Independente, que tipo de benefícios eles obteriam como um dos maiores produtores de cruzadores de batalha da classe Behemoth? Mina Bontri assentia repetidas vezes e continuava trocando opiniões com Shelby, mas era óbvio que sua atitude era completamente diferente da anterior. Esse sentimento no coração do Conde Dooku era ainda mais forte, e naquele momento, ele também realmente entendia o que o Anjo Morto queria fazer. Ele estava certo, ele não via a Confederação dos Sistemas Independentes como um consumível, mas queria realmente fazer da Confederação um regime poderoso que pudesse rivalizar com a República Galáctica. Então a questão é, em tal confronto, no confronto entre as duas grandes forças da galáxia, na luta entre os dois Lords Sith da geração anterior, como eu, que sou muito fraco em todos os sentidos, vou lidar consigo mesmo. Comparado ao poder, ele é apenas o conde do planeta Sileno. Comparado ao poder, comparado ao Anjo Morto e a Darth Sidious, ele nem pode ser considerado um Sith oficial. Depois de pensar muito no coração, o Conde Dooku se acalmou e disse com sua voz única, forte e magnética: então, o parlamento votará esse projeto amanhã. O resultado da votação não foi surpresa. As condições de recrutamento para cada planeta foram flexibilizadas, permitindo que os planetas confederados pudessem enviar seus próprios soldados para se juntar à guerra, e a moção para reduzir o imposto de guerra foi aprovada com uma leve vantagem. A razão pela qual essa leve vantagem é na verdade resultado de veteranos políticos como Ian Littin e Francis Underwood. E Ian Littin não tinha nada a ver com o planeta Aurora na superfície, e também expressou sua desconfiança da proposta de Tang Xiao com a facção Wan, então a maioria da facção Wan se absteve de votar. Combinado com a manobra moderada de Francis Underwood, a moção, que deveria ter sido aprovada por maioria esmagadora, apenas a oposição por pouco. De acordo com essa proposta, a Confederação dos Sistemas Independentes inicialmente selecionará 100 planetas entre todos os planetas que se unirão e então recrutará 500 milhões de tropas nesses planetas. O número é relativamente pequeno, principalmente porque as instalações de treinamento são difíceis de encontrar, mas é um bom começo, com mais alojamentos e instalações de treinamento sendo construídos. O plano preliminar continuará recrutando 2 bilhões de soldados no próximo ano e também terá pelo menos 10 bilhões de soldados da reserva. Ao mesmo tempo, como outro aspecto dessa proposta, a Confederação dos Sistemas Independentes irá fechar 1/3 das fábricas de robôs e transformar as linhas de produção dessas fábricas para produzir várias peças para navios de guerra. Depois disso, outra moção também foi aprovada em discussões acaloradas. De acordo com este projeto, os cruzadores de batalha da classe Ugra em serviço ativo e as fragatas de comunicação classe Generals da Confederação dos Sistemas Independentes serão retirados do serviço ativo na frota de linha de frente e interromperão a construção, enquanto os contratorpedeiros leves da classe Desobediente enfrentarão forte oposição,
como Tecnologia Aliança e a Guilda do Comércio. Sob a luta, a linha de produção foi mantida, mas a quantidade de pedidos será reduzida. Também reduzem o número de pedidos os contratorpedeiros da classe Chenier. No futuro, os contratorpedeiros da classe Chenier serão usados principalmente como navios capitânia da frota. Então a maioria das cabines conversíveis da classe Chenier será alterada para funções de comando e comunicação. Como alternativa, a Confederação dos Sistemas Independentes identificou os cruzadores de batalha da classe Behemoth como o cavalo de batalha da Marinha e também fará pedidos para porta-aviões da classe Sova e cruzadores de batalha da classe Collie. Ao mesmo tempo, o plano de construção do porta-aviões superclasse inglês, proposto pelo sindicato e pela Associação Bancária Interestelar, também recebeu o apoio e investimento da Confederação da Galáxia Independente. O porta-aviões superclasse inglês classe existirá como navio almirante da frota da Confederação da Galáxia Independente. Essa moção marca que a Marinha da Confederação dos Sistemas Independentes seguirá outro caminho, mais sistemático e eficiente, em vez de construir os navios que os grandes gigantes corporativos podem construir como antes. Por fim, a Confederação dos Sistemas Independentes se envolverá formalmente com a República Galáctica e se preparará para iniciar negociações de paz. O significado mais profundo dessa negociação é interromper o desdobramento de Darth Sidious. Como a República Galáctica está longe de alcançar o tempo maduro, Darth Sidious está absolutamente relutante em conduzir negociações de paz. Fault Scholes capítulo 989, Falsa Paz. A proposta para a iniciativa de paz foi logo aprovada no Parlamento da Confederação dos Sistemas Independentes. Mina Bontry foi nomeada enviada da paz, e uma nota foi oficialmente enviada à República Galáctica por canais oficiais. No entanto, após a proposta de paz da Confederação dos Sistemas Independentes ser enviada à República Galáctica, ela foi rejeitada diretamente. Um porta-voz da República Galáctica disse que os separatistas não haviam explicado o ataque terrorista anterior em Coruscant, e neste caso a República não acreditava que a outra parte tivesse sinceridade para negociar. No entanto, desta vez, a Confederação das Galáxias Independentes expressou sinceramente sua disposição em cooperar com a República Galáctica em todas as investigações. Se for descoberto que foi feito por alguém do seu próprio lado, a Confederação das Galáxias Independentes não vai tolerar. Mas, até lá, espera-se que o engajamento oficial com a República Galáctica abra caminho para a abertura de negociações formais de paz. Para tal declaração, dentro da República Galáctica, membros da República Galáctica liderados por Beorgan e Padmé Amidala os apoiaram e expressaram no parlamento que deveriam responder a essa negociação de paz o mais rápido possível. A situação começou a ser muito desfavorável para a principal facção da guerra que Chief Palpatine apoiava secretamente, porque, nesse momento, se ele ainda defendesse a continuação da guerra, sem dúvida estaria do lado oposto da opinião pública. Afinal, a República Galáctica atual, especialmente o lado de Palpatine, é uma vaca, do tipo que enfrenta isso. Nenhum deles quer assumir a responsabilidade de iniciar uma guerra. No entanto, nesse momento, o presidente da Câmara Chief Palpatine finalmente se levantou. Em uma reunião parlamentar, diante do apelo de Padmé Amidala, Chief Palpatine se levantou, sorriu e disse: "Excelente discurso, senador Amidala. Seu desejo de paz, a compaixão pelo vasto número de criaturas na galáxia foi transmitida a cada um de nós. Mal posso esperar para começar essa negociação de paz. É uma pena para mim que a guerra tenha estourado durante meu mandato. Espero desesperadamente que essa guerra também possa terminar durante meu mandato, para que eu possa deixar isso para lá", disse ele com um pouco de tristeza. Enorme pressão e responsabilidade. Volte para a mansão do planeta Naboo e aproveite sua velhice em paz. O fim da guerra é o que cada um de nós deseja desesperadamente ver, disse Padmé Amidala. Ouvi dizer que, do lado separatista, Mina Bontry veio como emissária de paz. Também tenho muita amizade com ela. Ela foi sua mentora quando trabalhava em Naboo, certo? Palpatine perguntou muito gentilmente. De fato. Então, de acordo com a Constituição, nessa negociação de paz, preciso evitar suspeitas. Padmé Amidala disse muito calmamente. Oh, ei, não há nada a esconder. Tenho certeza de que você consegue separar seus assuntos pessoais dos negócios muito claramente, assim como aconteceu com Rush Clovis antes, certo? Palpatine esfaqueou indiferente. Padmé franziu a testa e disse:
Nunca vou trazer sentimentos pessoais para meu trabalho. Quando Rush Clovis, que estava escondido na sombra do salão parlamentar, ouviu isso, a expressão em seu rosto ficou mais fria. No palco, Chief Palpatine mudou de assunto e perguntou naturalmente: então, posso perguntar, deputada Amidala, que tipo de etiqueta usaremos para receber a deputada Amina Bontri? A identidade do embaixador nacional? A identidade do representante do setor? Ou a identidade do parlamentar? Assim que essas palavras saíram, fosse a pele de Padmé Amidala ou Organa, seus rostos mudaram drasticamente, e estavam até sem sangue naquele momento. O sorriso de Chief Palpatine parecia um pouco imprevisível naquele momento. Sim, quero dizer, essa negociação de paz, como vamos tratar os separatistas? Que sejam os oficiais locais do setor. Vem como igual? Ou vir como mensageiro de igual poder? Isso é muito importante. Nesse momento, Palpatine desferiu um golpe fatal, o que também é um problema que aqueles pacifistas não conseguem resolver de jeito nenhum: jurisprudência. A Confederação dos Sistemas Independentes sempre afirmou ser um regime independente da República Galáctica, mas a República Galáctica nunca os considerou um regime independente. Aos olhos da República Galáctica, a guerra que está começando agora é apenas uma guerra civil dentro da República Galáctica. É uma guerra entre lugares, não entre países. A República Galáctica nunca reconheceu o nome Confederação dos Sistemas Independentes, e em qualquer ocasião se chamavam de separatistas. Então agora, os dois lados vão iniciar negociações de paz, sem problema. E o nome? E quanto à jurisprudência? Vamos ser claros. A menos que admitam que fazem parte da nossa República Galáctica, tudo isso é em vão. Do ponto de vista de Padmé, se eles concordarem em ver a Confederação das Galáxias Independentes em nível nacional, serão imediatamente acusados de dividir a República Galáctica, o que é traição. Mas se for tratado no nível da Área da Estrela, e absolutamente impossível para outra parte aceitá-la. Por causa do mesmo problema, ela também é colocada na frente da Mina Bontri. Ela não deve aceitar tratamento em nível de estrela, caso contrário, seria traição. Isso é um beco sem saída. Seja o Conde Dooku ou Palpatine, havia bons e legítimos motivos para rejeitar a paz. Porque entre as regiões do anel externo e do anel interno da Via Láctea, sem falar na etnia, até a raça e até a origem são diferentes. A missão de paz de Mina Bontri permaneceu no planeta neutro Mandalore e foi negociada através da Duquesa Satine, de Mandalore, mas com pouco sucesso. A República Galáctica simplesmente não permite sua entrada como enviada de uma nação soberana. A guerra entre os dois lados não parou, pois as falsas negociações de paz estagnaram. 21 AB, 34 de maio. A frota da República Galáctica reunida no Sistema Deron lançou uma contraofensiva contra a frota confederada de sistemas independentes reunidos em o Sistema Antar. Nesse ataque, a República Galáctica investiu mais de 200 naves de guerra, incluindo mais de 80 cruzadores de batalha classe Chariot. Isso também mostra que, em apenas alguns meses, a República Galáctica se recuperou das perdas de muitas batalhas anteriores e recuperou uma poderosa frota móvel. Os dois lados travaram uma batalha perto de Antares V, com o general Grievous comandando pessoalmente a batalha. Seus talentos militares foram totalmente aproveitados, e a frota da Confederação dos Sistemas Independentes foi extremamente feroz sob seu comando, mordendo a frota da República Galáctica como um chacal. A Ordem Jedi organizou uma operação de decapitação contra o general Grievous. No entanto, após abordarem a força-nave capitânia de Grievous, Mão Invisível, eles ficaram indefesos diante da força imponente do general Grievous. O mestre foi morto pelo general Grievous durante essa operação de decapitação. A batalha no Sistema Antar tornou-se extremamente cruel, mas o Conde Dooku, que está longe no subplaneta de Lachus, sabe que essa batalha é um aviso para ele feito por Darth Sidious. Sidious está dizendo a ele, o que é poder real, o que é poder real. Indústria. Tecnologia. Forças produtivas. Fleet. Tudo em suas mãos está se transformando em uma espada incomparavelmente poderosa. Mera confederação de sistemas independentes, mero Conde Dooku, mero anjo da morte. Você. Não resisto. Irmã Shen. 1. Shen Shang King caminhava na rua, e quando encontrava alguém conhecido, cumprimentava ou assinava um para o outro. Mas não importa quem. O rosto de todo mundo não tem expressões supérfluas, como se fossem muito indiferentes a tudo. Para isso,
Shen King está acostumado com isso. Como este é o Ministério da Supressão, é uma organização que mantém a estabilidade de Daquin. Sua principal responsabilidade é matar monstros e monstros. Claro, também existem outros trabalhos paralelos. Pode ser dito. Na divisão de supressão de demônios, todos tinham muito sangue nas mãos. Quando uma pessoa está acostumada a ver a vida e a morte, ela se torna indiferente a muitas coisas. Quando chegou a este mundo, Shen King estava um pouco desconfortável, mas com o tempo se acostumou. O departamento de magia da cidade é muito grande. Aqueles que conseguem permanecer na divisão demônio da cidade são mestres poderosos, ou aqueles que têm potencial para se tornarem mestres. Shen King pertence a este último. Entre elas, a divisão de supressão de demônios é dividida em duas ocupações, uma é a de emissária guardiã e a outra é a de caçadora de demônios. Qualquer um que entre na divisão de supressão de demônios começa no nível mais baixo de caçador de demônios. Depois, foi promovido passo a passo, e finalmente esperava-se que se tornasse um enviado guardião. O predecessor de Shen King foi um caçador de aprendizes e na divisão de supressão de demônios, e ele também era o caçador de menor patente. Ele tem a memória de seu antecessor. Também conhece muito bem o ambiente da divisão demônio da cidade. Não demorou muito, Shen King parou em frente a um sótão. Diferente de outros lugares cheios de arrepios na divisão de supressão de demônios, o sótão aqui parece se destacar da multidão, mostrando uma tranquilidade diferente na divisão de demônios de supressão. Naquela época, a porta do sótão estava aberta, e ocasionalmente as pessoas entravam e saíam. Shen King apenas hesitou por um momento, então entrou. Entra no sótão. As circunstâncias mudaram em vão. Uma explosão de fragrância de tinta misturada ao leve cheiro de sangue correu em seu rosto, fazendo suas sobrancelhas franzirem instintivamente, mas logo se esticaram. Fault Scholarship capítulo 990, Guerra Real ao mesmo tempo, a batalha que ocorre no oeste da galáxia também está começando. O 20º Exército da República Galáctica, liderado pelo governador Octavian Grant, lançou um ataque contínuo ao sistema Iago dos Divins, tentando abrir o canal de hiperespaço até a fronteira norte do planeta Dawn. No planeta Maratar, Obi-Wan Kenobi, reforçado, está travando uma batalha contra as forças abertamente unidas dos Grãs, Dags da Quarta Civilização. O Major-General Xiao Guangwu do Exército da Quarta Civilização também demonstra a sua capacidade de comando militar nessa guerra brutal. No planeta Tiblin, a República Galáctica foi forçada a se retirar, mas a batalha não havia terminado ali. A frota Salarian começou a se basear no planeta Tiblin e continuou a hostilizar o planeta Ayatu 6, pressionando constantemente os flancos da República Galáctica, forçando a República Galáctica a manter uma forte defesa no planeta Ayatu 6. Força. Dessa forma, a República Galáctica não poderá ameaçar Dora, o flanco das operações militares da Quarta Civilização no sistema Eriadu. E no teatro do território ocidental, a batalha mais intensa ainda está na galáxia Eliadu. Desde as erupções superestelares e tempestades de hiperespaço desencadeadas no sistema Eriadu, o tráfego externo do sistema Eriadu está quase paralisado. Nesse momento, a Quarta Civilização, que já estava preparada para isso, abriu uma nave-mãe produzida em massa da classe Dawn Glory a partir dos planetas Glenson e Terminus, respectivamente. A chegada das duas naves-mãe produzidas em massa da classe Dawn trouxe uma capacidade produtiva inestimável para a frota da Quarta Civilização, que estava quase sozinha no sistema Eliadu, e lhes deu a capacidade de continuar a campanha. Na quarta estrela da galáxia Eliadu, satélite do planeta Eliadu, o exército da Quarta Civilização desembarcado está continuamente lutando. Eles lutam contra os soldados da República Galáctica várias vezes os seus próprios, e a batalha é extremamente difícil. O satélite de Eliadu, fora da cratera Poli, o centro de comando do exército da Quarta Civilização. O major-general do exército Ling Liang estava diante do enorme mapa holográfico, estudando cuidadosamente a próxima etapa das operações militares. Nesse momento, a porta se abriu, e um homem alto de terno preto, cabelo longo e bagunçado e uma cicatriz horrível no rosto entrou, e ao lado dele estava um homem enjoo e fortemente armado. Essa pessoa é, impressionantemente, o atual diretor da galáxia Enjoli da Quarta Civilização, Shen Wanyan. Ele costumava ser apenas um vendedor do ponto de venda de armas aberto pelo quarto grupo no planeta Nazada.
Mais tarde, após entrar em contato com os Injuris, devido à sua coragem excepcional e ao fato de ter trabalhado como contador no início, ficou tímido. Por engano, tornou-se o representante da quarta civilização do lado Injoli. Finalmente, à medida que os Injoli passaram a fazer parte da quarta civilização sob o controle viciante dos charutos experientes fabricados pelo Umbrella Pharmaceutical Group, o status de Yuan Yao também aumentou. Chegamos ao diretor de setor do lado do planeta Injuri. Na história da quarta civilização, além das demais que voaram até o céu. E é muito evidente que a Yin que eu li ao lado de Shen Yuanyao é, na verdade, uma mulher feminina. Essa é uma situação muito rara entre os extremamente patriarcais injuris. Os injuris não se importam com casamentos mistos com estrangeiros, eles têm isolamento reprodutivo muito rigoroso de qualquer forma. Por exemplo, há muito tempo, o patriarca deles queria casar sua filha com a caçadora de recompensas enviada por Darth Sidious da época, Velma de Valon. Mas as mulheres entre eles realmente pegaram em armas e foram para o campo de batalha, o que é definitivamente raro em um século. E agora Shen Yuanyao está ao lado de uma guerreira Injoli assim. Shen Yuan avançou e se aproximou de Ling Liang. Como não estava no exército, apenas assentiu. General Ling, está me procurando. Ling Liang apontou para o mapa holográfico e disse, a República tem um grande centro de geração de energia no centro desta cratera Carina, que fica a 160 quilômetros de nós. Agora nosso exército avançou aqui. Ela marcou no mapa, uma área baixa a 45 quilômetros do centro de geração de energia, Mar de Cristal. Agora a República Galáctica planeja lançar um contra-ataque no Mar de Cristal, e mobilizou um grande número de forças blindadas para nos expulsar. Esta batalha é crucial, porque enquanto capturarmos esse grande centro de geração de energia na cratera Carina, a proteção do escudo ao redor do gerador de escudo planetário no satélite de Eliadu falhará, e o gerador de escudo planetário ficará dentro do alcance do nosso poder de fogo. E daí? Shen Yuanyao disse. O exército Injoli será o núcleo de nossa força para enfrentar essa força blindada. O exército da República está equipado com tanques suspensos TX-130 Sabre, caminhantes AT-T2 novos tipos de unidades blindadas. Tanques autopropulsados e turbinas UCHAT, pode-se dizer que a força principal das forças blindadas está basicamente aqui. Ling Liang disse. Shen Yuanyao disse, em termos de comando militar de combate, você pode simplesmente ordenar diretamente. Não sou uma organização militar, principalmente observo essas pessoas em Jolie e evito que causem problemas. Se eu quiser dizer, ainda temos milhares de atos caminhantes bípedes PT e devem ter tropas blindadas suficientes para lutar contra eles, e com a cooperação deles, os injuris podem facilmente destruir o exército da República. Ling Liang disse com expressão vazia, não, nesta batalha, você só tem apoio de infantaria. E todos os AT-PT Walkers têm outros usos. Além disso, porque eu seguirei os caminhantes AT-PT. As tropas lançaram outro ataque, então quero te dar o comando da luta do lado dos injuris. Shen Yuanyao franziu a testa, eu nunca comandei o exército. Então agora é a oportunidade. Ling Liang disse. Shen Yuanyao assentiu pensativo, então, qual é o propósito? Mantenham as tropas blindadas da República por pelo menos 3 dias. Os olhos de Ling Liang estavam extremamente afiados. Depois de 3 dias, poderemos capturar Turicarina Crater. Deixe o escudo planetário aqui perder sua última barreira. 4 horas depois, satélite Eliadu, Jingai. Uma força blindada totalmente mecanizada da República Galáctica está avançando. Essa força blindada inclui centenas de AT-T Walkers, mais de 180 tanques suspensos TX-130, 10 tanques turbo e 20 artilharia autopropulsada suspensa UCHAT. Os outros soldados também andam em Overbeaker Swapg e caminhões flutuantes. A força total, 30.000 pessoas. 2.000 deles são os soldados clones mais elite. Eles finalmente aproveitaram a oportunidade do exército da quarta civilização de aparecer em uma área relativamente aberta, e estavam prontos para dar um golpe fatal às tropas desembarcadas da quarta civilização em Jingai, anexo 1 do capítulo Ovo de Páscoa, artilharia autopropulsada UCHAT, anexo 2 do capítulo Ovo de Páscoa, tanque turbina. Irmã Shen. 1. Shen Shangqing caminhava na rua, e quando encontrava alguém conhecido, cumprimentava ou assinava um para o outro. Mas não importa quem. O rosto de todo mundo não tem expressões supérfluas,
como se fossem muito indiferentes a tudo. Para isso, Shen Xiangqing está acostumado com isso. Como este é o Ministério da Supressão, é uma organização que mantém a estabilidade de Daqin. Sua principal responsabilidade é matar monstros e monstros. Claro, também existem outros trabalhos paralelos. Pode ser dito. Na divisão de supressão de demônios, todos tinham muito sangue nas mãos. Quando uma pessoa está acostumada a ver a vida e a morte, ela se torna indiferente a muitas coisas. Quando chegou a este mundo, Shen Xiangqing estava um pouco desconfortável, mas com o tempo se acostumou. O departamento de magia da cidade é muito grande. Aqueles que conseguem permanecer na divisão demônio da cidade são mestres poderosos, ou aqueles que têm potencial para se tornarem mestres. Shen Xiangqing pertence a este último. Entre elas, a divisão de supressão de demônios é dividida em duas ocupações, uma é a de emissária guardiã e a outra é a de caçadora de demônios. Qualquer um que entre na divisão de supressão de demônios começa no nível mais baixo de caçador de demônios. Depois, foi promovido passo a passo, e finalmente esperava-se que se tornasse um enviado guardião. O predecessor de Shen Xiangqing era um caçador em treinamento na divisão de supressão de demônios, e também era o matador de menor patente. Ele tem a memória de seu antecessor. Também conhece muito bem o ambiente da divisão demônio da cidade. Não demorou muito, Shen Xiangqing parou em frente a um sótão. Diferente de outros lugares cheios de arrepios na divisão de supressão de demônios, o sótão aqui parece se destacar da multidão, mostrando uma tranquilidade diferente na divisão de demônios de supressão. Nesse momento, a porta do sótão estava aberta, e ocasionalmente as pessoas entravam e saíam. Shen Xiangqing apenas hesitou por um momento, então entrou. Entra no sótão. As circunstâncias mudaram em vão. Uma explosão de fragrância de tinta misturada ao leve cheiro de sangue correu em seu rosto, fazendo suas sobrancelhas franzirem instintivamente, mas logo se esticaram. Fort Scourge capítulo 991 A raça de combate mais forte, parte 1, Satélite Eliadu, Mar de Cristal. Na sede temporária composta por vários caminhões, Shen Wanhao olhava para o sensor de radar à sua frente, com as sobrancelhas franzidas, e a Anjolie feminina estava atrás dele sem dizer uma palavra. Shen Wanhao virou a cabeça para Anjolie ao seu lado e disse, eu ainda estava pensando que você deveria participar da batalha da cratera Karina e depois pisar na cratera com o mesmo nome que você, Karina. A Anjolie feminina olhou para ele e disse em voz baixa, você pode matar pessoas, já chega. Shen Wanhao sorriu, as cicatrizes em seu rosto se comprimiram junto com o sorriso, mas parecia extremamente assustador. O povo Anjolie, desta vez a força de carta na manga de Ling Liang no satélite Eliadu, tem uma força total de cerca de 10.000 pessoas. Comparado ao povo Anjolie, cuja população total é inferior a 1 milhão, este é basicamente o melhor esforço. Quanto mais poderosas são as raças e criaturas, mais difícil é reproduzir. Isso nunca mudou. Mas agora o grupo farmacêutico Umbrella está usando o povo Anjolie para pesquisar armas biológicas e, por outro lado, também trabalha para melhorar os genes do povo Anjolie e ajudar o povo Anjolie a melhorar seu desempenho por meio do cultivo em laboratório em tubos de ensaio. Na gravidez e nas taxas de fertilidade, a população dos Anjolie também aumentará gradualmente. Atualmente, devido à sua forte aptidão física, o povo Anjolie os utiliza como as tropas orbitais aerotransportadas mais elitizadas após a quarta civilização desenvolver as táticas orbitais aerotransportadas. Só que agora, o general Ling, que liderou um exército solitário para desembarcar no satélite de Eliadu e também capturou o escudo planetário no satélite, deve usar os Anjolie diretamente no campo de batalha frontal. Senhor Shen, o exército da República Galáctica entrou no Mar de Cristal. Detectamos cerca de 1.100 veículos blindados, dos quais 400 são grandes. Um oficial do Estado-Maior se aproximou e fez uma continência militar. Ok, entendi. Shen Wanhao disse, tirando o traje e vestindo um uniforme de combate justo ali. Ah, senhor. De acordo com a ordem do general Ling, você deve ser nosso comandante. Por favor, dê sua ordem, disse o oficial do Estado-Maior. Shen Wanhao olhou para ele e disse, além dos Anjolies, quantos somos nós? O oficial do Estado-Maior ajudou seus óculos e imediatamente abriu brevemente uma tela na ferramenta universal e disse, as tropas de Kali e as tropas blindadas foram levadas pelo general Ling. Atualmente, somos principalmente infantaria leve e artilharia, com cerca de 8.000 pessoas.
O exército da República deveria ser 3 vezes maior que o nosso, e eles têm um grande número de combatentes para se proteger. Há apenas meia hora, eles bombardearam uma de nossas bases avançadas na beira do Mar de Cristal. Shen Wanyan ignorou, ainda trocando de roupa. Vendo sua aparência ignorante, o oficial do Estado-Maior ficou um pouco ansioso. Senhor, por favor, dê sua ordem. Nossas tropas da quarta civilização são todas homens de ferro que não têm medo da morte, mas essa batalha será definitivamente muito difícil. O bombardeio dos caças da República que provavelmente vai desorganizar nossa formação e então as unidades blindadas deles vão nos dividir. Vamos, expulse todos os veículos que puderem ser usados, o resto vai defender no local, e a artilharia vai dar o máximo de apoio possível. É isso. Shen Wanyan pegou a grande bolsa cheia de armas ao seu lado e a carregou nas costas. Levante-se, vire e saia. Ei, senhor. Você não pode ir assim. O oficial de Estado-Maior estava com pressa e estendeu a mão para segurar Shen Wanyan, mas ele sentiu como se estivesse segurando um caminhão. Ele não conseguia puxar e só podia seguir Shen Wanyan. Os passos de Wanyan vacilaram por vários passos. Shen Wanyan sorriu, virou a cabeça e disse a Karina, diga a ele, Karina. Quais são as táticas dos injuris? Esta é Karina, uma enjoli fêmea de 2,7 metros de altura e curvada, sorrindo para o oficial do Estado-Maior e mostrando uma presa feroz e grande. Matem. Aqui, o exército da quarta civilização ainda possui mais de 100 veículos off-road Warthog. Shen Wanyan encontrou 500 soldados aleatoriamente e pediu que eles o seguissem nos veículos. Então, ele só se via pulando em cima de um comandante da linha de frente. O carro, em pé no teto, tirou um alto-falante e gritou alto, o povo da República está aqui. Pegue todos. Matem eles. Coma. Nenhum sobrou. Rugido. Aí. Dezenas de milhares de guerreiros injuri soltaram um uivo aterrorizante, e até os copos d'água na mesa ondularam violentamente. Os soldados humanos da quarta civilização presenciaram essa cena aterrorizante. Mesmo tendo estado com esses injuris há muito tempo, ainda estavam cheios de medo, e até seus corpos tremiam. Logo depois disso, só vi aqueles injolis saindo correndo assim. A velocidade não é nada lenta, e os mais rápidos podem até chegar a 5 ou 60 km por hora. Os guerreiros humanos que dirigiam o veículo off-road Javali também iniciaram o veículo off-road para acompanhar. Os oficiais do Estado-Maior suspiraram e tiveram que rapidamente orientar os soldados restantes para organizar as defesas, principalmente para realizar trabalhos de defesa aérea, montar tanques de cerco e posicioná-los nas posições de artilharia, prontos para apoio de fogo. Ao mesmo tempo, o Centro de Comando de Direção do Mar de Cristal da República Galáctica. O 18º Corpo posicionou nessa direção o 18º Corpo Panzer, o 18º Corpo Panzer e o 18º Corpo de Infantaria Mecanizada, e o do 127º Regimento de Assalto da República Galáctica, um exército de clones. De acordo com o estabelecimento da Grande República da República Galáctica, Exército, o número padrão de uma legião é de 9.216 pessoas, além de um regimento de comandos clones de cerca de 2.000 pessoas, com a força total de cerca de 30.000. Esta também é a unidade mais elite da República Galáctica atualmente no satélite Eliadu. Embora as outras tropas estejam próximas a 2 milhões, a maioria delas são recrutas, e o diploma de treinamento não é suficiente. General, as forças blindadas separatistas não foram na direção de Jingai. Um oficial se inclinou e disse ao comandante da República. O comandante da República tocou a barba no queixo e disse friamente, ei, parece que o general Ling dos separatistas realmente pretende reunir as forças blindadas para atacar a cratera Karina. Não importa, eu cuidarei da cratera Karina. Dá pra ela. Enquanto as tropas blindadas na direção de Jingai conseguirem perfurar as posições separatistas, todas as bases logísticas deles serão destruídas por mim. Dessa forma, mesmo que eles percam a barreira de energia, porque me atacariam? E quanto às posições ao redor do escudo? Mas o general, a direção de Jingai, os separatistas estão enviando o povo em Jolie. Seu poder de combate. O oficial do Estado-Maior não estava despreocupado. O povo em Jolie só é bom em brigas de rua. Eles não têm nenhuma disciplina tática. Nesse tipo de situação, em que os dois exércitos se enfrentam, eles não têm efeito algum. A ordem é enviada, toda a artilharia autopropulsada imediatamente posicionará suas posições e dará um pouco para esses selvagens. Olha a cor.
O comandante da República acenou com a mão e disse em voz alta. Fort Scholes capítulo 1. A raça de combate mais forte, meio, satélite Eliadu, linha de frente do Mar de Cristal, posição da República Galáctica. Uma comandante da linha de frente largou seu comunicador e gritou para os soldados de sinais ao lado, enviem ordens para todos os departamentos. Imediatamente desdobre a formação. Desdobre imediatamente unidades de artilharia e prepare-se para a primeira onda de ataques às forças separatistas. Sim. O soldado de comunicações imediatamente informou as unidades de combate sobre a ordem. A artilharia autopropulsada U-Chat equipada pela República Galáctica que imediatamente parou de avançar, desceu do estado suspenso, o suporte foi fixo e o pesado obuseiro multiuso na traseira começou a carregar e entrar no estado de combate. U-Chat significa Plataforma Móvel de Artilharia de Terreno Estável, Wheeler Transporte, que é uma plataforma de poder de fogo que a República Galáctica ainda pode usar em terrenos complexos. Nesse sentido, o ATT não se sai bem, em muitos lugares ficará paralisado pelo terreno complexo. PS, não use ATT para escalar uma parede vertical de montanha na versão animada. Mesmo que você tenha essa potência e aderência, nenhuma parede de montanhas suporta o peso disso, então é uma trama voltada para crianças. Não será reconhecido. Após o desdobramento da artilharia autopropulsada, o comandante da linha de frente continuou ordenando. O tanque TX-130 Sabre e o tanque Turbo Ala-6 imediatamente dispersaram a formação e flanquearam os flancos. As outras tropas imediatamente estabeleceram posições defensivas no local. Sim. Após uma série de ordens, o corpo blindado da República começou a se transformar em um arranjo em forma de U, com poderosos, porém lentos, ATT e U-Chat acalmando à frente, a velocidades de até 160 km por hora, e um turbo capaz de transportar 300 soldados. Tanques carregando os mais elitistas soldados clones flanqueavam para todos os lados sob a cobertura dos TX-130. A configuração tática perfeita. Um soldado se aproximou, fez uma saudação militar e disse, Coronel, o separatista Enjoli avançou muito rápido, mas sem nenhuma formação. O comandante zombou. Como eu disse, eles são apenas um bando de bestas indisciplinadas. Talvez no ambiente de luta de rua, eles possam causar grande dano com suas habilidades individuais, mas no campo de batalha frontal, isso exige disciplina. Fogo. Dê uma lição para eles. O que é a guerra moderna? Brum. 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 Os pesados obuseiros atrás do ATT e do U-Chat abriram fogo após recarregar com projéteis de alto explosivo. Bombas poderosas de alto explosivo caíram do céu. Brum. Uma bala de canhão caiu, desencadeando uma explosão violenta de mais de 10 metros de altura, e a onda de choque de explosão se espalhou até pela área ao redor por centenas de metros. Sob o impacto da onda de choque, mais de uma dúzia de pessoas em Jolie se viraram de costas e rolaram no chão várias vezes. Mas eles se levantaram imediatamente, balançaram a cabeça e continuaram a investir. Se fosse uma pessoa comum, ser atingido por uma onda de choque ao redor da explosão da granada seria diretamente resultado da ruptura do interior órgãos e morte no local, mas para os injuris, foi só um mortal. Os projéteis continuaram caindo, e as formações dos injuris ficaram cada vez mais dispersas. Shen Lanhão, que seguia o exército em Jolie em um carro de comando, olhou à frente, ligou o comunicador e disse em voz alta, Zashi. Lambda. Sartos. Deixe sua tribo decolar imediatamente. Rugido. Um rugido filial veio do outro lado do comunicador. Os injuris, que haviam entrado em estado de batalha, não quiseram falar, apenas uivaram. Então, apenas alguns grupos de injuris foram vistos apertando o botão, e 2 pares de asas finas de metal imediatamente se estenderam da mochila extremamente pesada que carregavam, e então vibraram rapidamente. Essa mochila única e esvoaçante do povo injuri impulsiona o corpo deles e voa direto para o ar. E a velocidade está ficando cada vez mais alta, ultrapassando 100 km por hora em pouco tempo. Cada vez mais pessoas em Jolie decolam com mochilas esvoaçantes, sempre ficam a uma altitude ultra baixa de 30 a 50 metros do chão, e passam rapidamente. Tal altura faz com que o fogo de artilharia da República seja incapaz de funcionar, e sua forte forma física ignora diretamente a onda de choque de explosão. Cerca de metade dos injuris ainda não voava e ainda corria. Ao contrário de outras raças, mesmo correndo 50 km, ainda tinham força para esmagar um pelotão de humanos em molho de carne.
O que aconteceu? Porque os injúrios aceleraram. O comandante do exército da República empalideceu de choque. Coronel. Eles estão voando. E eles não têm medo do nosso bombardeio de artilharia. Exclamou um soldado. Onde está o lutador? O rosto do comandante estava sombrio. Bombardeio das bases retaguardas separatistas. Que voltem imediatamente. Ataquem os injúrios. Sim. O comandante desferiu um soco no veículo blindado ao seu lado e disse ferozmente, para evitar o bombardeio, a formação desse povo injúrio se espalhou demais. Diante do ataque de nossas tropas blindadas, é impossível formar um fogo cruzado eficaz. Espere para morrer. Fera. Aí. Rugido. Matem. A distância entre os dois exércitos está cada vez menor, e o povo injúrio ainda luta ferozmente. A República Galáctica mudou o modo de disparo do buzeiro multifuncional para o modo de disparar turbolazers e então confrontou os índios. Fogo foi disparado do lado de Jori. No entanto, o efeito é muito pequeno. O povo injúrio voa em altitudes muito baixas. Sob a influência de terrenos complexos, esse poder de fogo direto é difícil de acertar, sem contar que o satélite Eliadu é apenas um pequeno satélite, e o impacto da curvatura do planeta é ainda maior. Óbvio. Logo, uma formação mista de centenas de V-19 torrentes da República Galáctica luta-jatos e caças Z-95 e Adunter voaram pela retaguarda e atacaram os injúrios voando no ar. Shen Lanhão, que estava no chão, também recebeu o relatório e gritou para a comunicação, é hora de uma batalha decisiva. Todos fornecem cobertura de fogo de defesa aérea. Então ele olhou de volta para Karina e assentiu. Karina mostrou um sorriso feio. Pegou o comunicador e rugiu. Corra para cima. Matem. Todos os soldados no veículo off-road Warthog que seguiam o exército injúrio estavam atirando no ar com mísseis antiaéreos individuais e canhões laser montados em veículos. Eles não esperavam muitos resultados, mas poderiam interferir na formação de caças da República e deixá-los incapazes de mergulhar baixo para caçar os injúrios voando no ar. Ao mesmo tempo, todos os injúrios tiraram um respirador simples dos bolsos. Colocaram-no no nariz e respiraram fundo. Esse tipo de substância nos charutos que pode tornar o injúrios violento e viciante foi refinado pela Umbrella Pharmaceuticals. Já existe uma versão concentrada dessa essência, que pode trazer diretamente à tona o maior potencial dos injúrios. Só vi que, após inalar essa substância, os olhos dos injúrios ficaram vermelhos e os músculos de seus corpos incharam visivelmente. Eles foram um pouco mais rápidos e colidiram direto com a armadura da República Galáctica sem nenhum problema. Forward Scourge capítulo 993 A raça de luta mais forte, parte 2, Mata. Anjoli mergulhou do ar com olhos vermelhos. Seu alvo era um caminhão de tropas da República Galáctica, e os soldados da República no carro atiraram nele em pânico, mas o Injuri apenas cobriu levemente sua cabeça e rosto com um pequeno escudo de liga no pulso, e então foi só isso. Mergulhe sem desacelerar. Rápido. Atire. Atire. Mate-o. Mate-o. Injure. Eles estão correndo. Preparem armas anti-infantaria. Os soldados da República atiravam descontroladamente contra o céu, mas para os injúrios que haviam entrado em estado de mergulho, não havia ameaça. Brum. A velocidade do povo injúrio não diminuiu, e eles colidiram diretamente com o carro a uma velocidade superior a 200 km por hora. Nesse momento, o caminhão de transporte de tropas foi diretamente desconectado do meio, e os soldados da República acima foram arremessados alto. O Injúrio agarrou um deles, rugiu alto e o rasgou ao meio. Então ele jogou fora o cadáver em sua mão, tirou uma espingarda de grande calibre da cintura e puxou o gatilho contra os soldados da República atônitos que caíram no chão. Brum! Inúmeros fragmentos semelhantes a lâminas de serra saíram instantaneamente do cano, cortando vários soldados da República do lado oposto em inúmeros pedaços. Espingarda M22 Reaper. A chuva de sangue no céu tornava esse Injúrio ainda mais feroz. Ele rugiu no céu, e então foi atingido por várias rajadas de feixes explosivos de energia. A explosão violenta o derrubou imediatamente, mas ele rapidamente se levantou, arrancou a couraça e a mochila que balançava, e correu em direção ao local onde o tiro foi disparado. Existe um caminhador tático todo-terreno ATT. Um operador está sentado atrás da artilharia pesada acima do andador. Ele aperta o botão com muita ansiedade para ajustar a direção da artilharia para mirar ali. Os injúrios começaram a seguir a rota em zigue-zague, atirando enquanto corriam,
E os Reapers imediatamente esmagaram os poucos soldados da República ao redor do andante em inúmeros pedaços de carne. Depois, mais 2 Injuries desceram do céu. Eles não mergulharam direto como o homem do começo. Afinal, atingir um caminhão a uma velocidade de 200 km por hora e atingir a blindagem pesada do AT-AT são duas coisas completamente diferentes. Um dos Injuri voou agilmente, pegou o operador de artilharia de seu assento e lançou para o céu. No céu, o outro Injuri voava diretamente em alta velocidade, 2 pares de vibrações metálicas atrás da mochila que balançava. Wing cortou instantaneamente o soldado ao meio no ar. Esse Injuri ocupava a posição da operação de artilharia e queria girar a boca para atacar outros veículos blindados da República, mas descobriu que o controle da artilharia era travado diretamente pelo motorista do caminhante. Ele soltou um rugido furioso e socou o controle da artilharia. A plataforma foi destruída em estruga de metal, e então ele pegou o rifle de assalto Striker na mão e disparou vários tiros na escotilha do andarilho. Brum! 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 O Striker não era poderoso o suficiente para romper a armadura do AT-AT, mas aterrorizava o operador dentro do andador. Então mais alguns Injuries correram até lá, voando direto para as pernas dos Walkers e prendendo bombas adesivas diretamente nas articulações mecânicas das pernas. Brum! 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 A bomba detonou, e o AT-AT, cujas pernas mecânicas foram arrancadas de 2 coisas, tremeu e finalmente caiu. Os operadores lá dentro estavam tão assustados que nem tiveram coragem de abrir a porta para resistir. Mas os Injuri não pretendiam deixá-los ir de jeito nenhum. Eles atiraram descontroladamente na cabine do andarilho e rugiram descontroladamente. Ao ver que o vidro temperado da cabine começou a rachar sob o disparo contínuo do rifle de assalto do Striker, o motorista dentro ficou horrorizado e até urinou nas calças. Finalmente, com um estrondo alto, um grande buraco foi aberto para fora da cabine. Por outro lado, um soldado da República fez um esforço total. Ele dirigiu a motocicleta Swoop-G com suspensão máxima e bateu diretamente em direção a um Injuri. O Injuri viu a Overbeek, mas em vez de evitar, sorriu, passou por cima e bateu nela com os ombros. Brum! A Injuri foi instantaneamente derrubada a vários metros para longe, e a Overbeek foi despedaçada voando pelo céu. O Injuri rolou várias vezes no chão, seu ombro foi rasgado e deslocado. Mas ele ainda gritou alto de empolgação, agarrou o braço e o lançou violentamente, e com o som de caixa, o ombro deslocado se reajustou de repente, e o drama voltou. A dor e a excitação sanguinária se misturavam, tornando ainda mais violento. Olhando para trás, o soldado da República já havia sido lançado para fora no impacto, seu osso do pescoço estava fraturado e ele não podia mais morrer. O Injuri se aproximou, pegou o rifle Striker e disparou 2 tiros, destruindo o cadáver. Olhando ao redor, todo o campo de batalha Ginga está cheio de caos desorganizado. Alguns Injuri com lançadores de foguetes lançaram todos os foguetes no ar, depois mergulharam direto para enfrentar as unidades blindadas da República a curta distância. Essa unidade blindada da República Galáctica implementou táticas padrão de assalto blindado, com unidades de alta velocidade flanqueando os flancos e unidades de baixa velocidade e artilharia à frente. Normalmente, um forte poder de fogo frontal pode suprimir as tropas inimigas, de modo que elas não ousam se mover à vontade, e então as tropas cercadas pelos 2 flancos podem formar uma situação de cerco contra as tropas inimigas. Mas eles subestimaram completamente o poder de luta dos Injuris. Como a raça de combate mais forte da galáxia, você não pode tratá-los como infantaria comum. Os Injuri ignoraram diretamente a frontal fogo de artilharia com suas mochilas esvoaçantes, e então avançou diretamente contra a frente do corpo blindado da República Galáctica em alta velocidade. Nesse processo, os Injuri também sofreram muitas perdas. Eles dividiram suas formações de forma muito separada. A distância entre os dois era de quase algumas centenas de metros, e a largura de todo o campo de batalha ultrapassava 20 quilômetros. No final, eles também conseguiram romper a formação do Corpo Panzer da República e iniciaram uma batalha caótica. Se as unidades comuns de infantaria fossem dispersas assim contra o Corpo Panzer, então, como disse o comandante da República, seria um caminho à morte. O Corpo Panzer poderia facilmente desfazer formações de infantaria e desfazê-las individualmente. E uma vez que perderam a cobertura de fogo entre si, a infantaria não representava ameaça alguma para as forças blindadas. Mas os Injuris são diferentes. Eles não precisam de cobertura de fogo nenhuma.
Embora o poder de fogo que eles carregam sozinhos ainda seja difícil de realmente destruir as unidades blindadas da República, incluindo o Artite, os soldados comuns ao redor dessas unidades blindadas não podem representar uma ameaça para os Injuris. É como se alguém que não tem medo de balas de fuzil de pequeno calibre tivesse corrido para um tanque M1A2 e a infantaria ao seu redor já tivesse sido morta por você. Sim, a arma principal do tanque pode te destruir com um tiro só. Mas obrigado, você já tem pelo menos 100 maneiras de fazer esse tanque cair. Existem muitas maneiras de fazer isso, desde um ônibus espacial até o orifício de resfriamento, despejando um pouco de vodka nele e incendiando, até destruir todos os sistemas de observação. Injulis são extremamente poderosos, e sua pele resistente coberta de escamas finas pode até bloquear tiros de rifle blaster. E diferente da imagem do RPG suave, pessoas musculosas não são necessariamente rápidas, mas rápidas. As pessoas devem ser musculosas, e sim, os Injuris são musculosos e rápidos. Sob a estimulação dessa droga única, eles ficam mais fortes, rápidos e violentos. A raça de combate mais forte da galáxia está longe de ser um nome vão. Durante os distúrbios em Jolie, há mais de 10 anos, não era que eles não soubessem o quão poderosa era a República Galáctica, mas que tinham tanta confiança de que, enquanto a batalha fosse arrastada para uma guerra terrestre, não importava quem fosse o oponente, eles teriam o agarrão. Ela estava prestes a ser completamente destruída. Foram os Cavaleiros Jedi que resolveram o motim naquela época, então o poder do povo em Jolie não era conhecido por muitas pessoas. Portanto, nesta batalha caótica no Mar de Cristal, a Legião Blindada da República Galáctica sofreu um golpe trágico. Nos céus, a Força Aérea da República queria apoio aéreo, mas com dois lados completamente entrelaçados, havia muito pouco que pudessem fazer. A última chave para a vitória foi perdida quando o comandante da República decidiu intercalar e também dividiu suas forças para lidar com os Injuris amplamente dispersos. Quando é que aqueles soldados da República viram uma batalha tão brutal? Desertores logo apareceram após a primeira onda de ataques dos Injoli que os nocauteou. A fuga é como uma doença infecciosa, se espalha gradualmente, cada vez mais, e finalmente se torna o colapso do sistema estabelecido. Nesse momento, a falta de disciplina do povo Injoli finalmente ficou evidente. Eles não seguiram imediatamente e perseguiram os soldados derrotados. Pelo contrário, eram obcecados em capturar todos os soldados da República que conseguiam ver e massacrá-los até a morte, perdendo a oportunidade. E neste momento, a Força Aérea da República, que estava completamente ansiosa, finalmente pode bombardear o campo de batalha sem escrúpulos. Mas, nessa época, o corpo blindado da República Galáctica havia perdido toda a artilharia autopropulsada suspensa do Uchat e a maior parte das máquinas de caminhada Artite, além de pelo menos metade das máquinas bípedes AT-XT. Shen Yuan liderou a equipe para acompanhar a carga do povo em Jolie até o fim, fornecendo o máximo de defesa aérea possível. Ele colocou a cabeça para fora do teto do carro, pegou os binóculos para checar o campo de batalha à distância e então gritou com os líderes das tribos em Jolie pelo comunicador, dizendo para manterem seus homens juntos e não correrem por aí. Surpreendentemente, os Injoli, uma raça completamente desobediente e massacradora, realmente queriam obedecer às suas ordens. Sob sua contenção, os Injuris avançaram em um caos, mas não muito desorganizados. Por exemplo, pedir que dispersem completamente a formação e depois deem prioridade a veículos atacantes com poder de fogo pesado, como o Artite, é a ordem dada por Shen Yuan. A razão profunda é que Shen Yuan, que trouxe charutos e drogas violentas ao povo em Jolie, agora é a pessoa escolhida pessoalmente pelo grande ancião em Jolie. E embora Shen Yuan esteja muito relutante em encarar essa Karina, que tem 2,73 metros de altura e ainda maior que a média dos Injoli, é sua noiva. Na verdade, as conquistas de Shen Yuan eram mais do que isso. Ele levou alimentos, armas e suprimentos para o povo em Jolie, o que estabilizou sua estrutura de vida. Ao mesmo tempo, ele também controla tudo isso, especialmente o controle de armas pesadas, de modo que o povo em Jolie ainda precisa passar por batalhas cruéis para suprimir as aterrorizantes criaturas nativas do planeta em Jolie. Deixando os Injoli ainda viverem em um ambiente que exige luta constante, eles são a raça de luta mais forte. Fora isso, é apenas um grupo de trabalhadores rudes e trabalhadores. Lutar contra raças é urgente. Assim como após o advento da Era das Armas Quentes, os nômades passaram a ser capazes de cantar e dançar,
E as presas precisam ser constantemente afiadas. Na galáxia atual, tais exemplos não são raros. T-Mandalorian é um exemplo óbvio disso. A causa raiz da Guerra Civil Mandaloriana há 40 anos foi que muitos Mandalorianos, após aceitarem uma vida estável, não estavam mais dispostos a pegarem armas e lutar. Infelizmente, esses Mandalorianos são a maioria, chamando-se de novos Mandalorianos, que são cautelosamente neutros na guerra atual sob a liderança da Duquesa Satine. Sem dúvida, uma ironia pungente para os Na'vi lutadores e um Mandaloriano. Sociólogos certa vez disseram a Tang Xiao que, após a população do povo em Jolee ultrapassar 100 milhões, com sua força, eles poderiam ter um ambiente de vida muito estável e próspero. Naquela época, o povo em Jolee lutava em suas vidas. A proporção diminuirá gradualmente, e sua eficácia em combate será muito reduzida. Claro, quando esse dia chegar, será necessário um treinamento mais sistemático e de elite para que os Injuri exerçam seu poderoso poder de combate. Mas antes disso, o povo em Jolee se tornará uma das lâminas mais afiadas da quarta civilização. Shen Yuanyao gritou para o comunicador, Satos. Lambda. O que vocês estão maldito fazendo? Os verdadeiros Injuris desprezam lidar com aqueles que não têm capacidade de resistência. Os verdadeiros Injuris deveriam matar o inimigo mais poderoso. Rugido. Houve um rugido aterrorizante vindo do comunicador. Ou dizendo, todas as mochilas que estão esvoaçantes ainda estão usáveis, me corram atrás. Arem o quartel-general logístico deste exército para mim. Rugido. A expressão no rosto de Shen Yuanyao era extremamente feroz. Nesse momento, ele olhou para Karina, tirou um lançador de mísseis antitanque do carro, segurou-o na mão e disse a Karina, ok. Pessoal, confiem nesses destroços para se defenderem no local. Agora, é hora de morrer. Diferente das outras Injuri que lutavam ferozmente, os olhos de Karina ainda estavam cheios de intenção de luta, mas ela estava muito mais calma, apenas pegou o telescópio da mão de Shen Yuanyao e olhou para o horizonte. Ao longe, uma nuvem de fumaça subia ao céu, tão espetacular quanto 1000 cavalos galopando. Esta é a outra metade do corpo blindado, a força de assalto blindada de alta velocidade com o tanque Turbo AWA-6 como principal força que flanqueou os flancos antes. Karina abriu a boca e mostrou um sorriso feio. Finalmente, em minha vez. Fault Scholes capítulo 994, Injuri Sensitive Satélite de Eliadu, a periferia de Jingai, centro de comando e base logística do corpo blindado da República Galáctica. Há constantemente uma fuga de soldados derrotados retornando à base em caminhões e overbikes, e até mesmo um overbike pode enforcar 4 ou 5 pessoas, quase incapazes de voar. A maioria desses soldados derrotados estava pálida e apavorada, e muitos estavam cobertos de sangue, mas não havia muitos soldados feridos. Os soldados feridos foram basicamente abandonados durante a fuga apressada. Essas pessoas são todas sangue de outros camaradas de armas. Eles perderam completamente a coragem para lutar, mesmo após tratamento psicológico. Estima-se que não mais de 10% possam retornar ao campo de batalha. Esse ataque brutal dos Injuris destruiu completamente sua confiança. Eles nunca tinham visto um oponente capaz de partir um homem ao meio com as próprias mãos, nem um oponente capaz de dobrar o cano de um AT-AT Walker, e nunca tinham visto um adversário capaz de virar um de frente. Rivais para veículos off-road. Além disso, o povo em Jolee adora o efeito aterrorizante da poderosa espingarda M22 de abertura e da munição do rifle de assalto Striker atingindo o corpo humano. Será que foi explodido? Se você encontrar um M22 Reaper, ele será cortado diretamente em um monte de carne picada por inúmeros estilhaços serrilhados. Impotente para resistir, completamente impotente para resistir. Mesmo que estejam equipados com poderosos caminhantes AT-AT artilharia autopropulsada suspensa UCHAT, ainda são completamente incapazes de resistir aos Injuri, que voam pelo céu com mochilas esvoaçantes e são invencíveis. Dentro do centro de comando, as notícias das linhas de frente já haviam informado o comandante da República sobre o fiasco, e ele imediatamente entendeu onde estava errado. O erro é errado, tratar os Injuris como infantaria comum. Para lutar contra os Injuris, você precisa se posicionar em uma formação relativamente densa, usar o máximo de poder de fogo frontal possível, reduzir seus números a longa distância e então fazer o fogo cruzado e boa cooperação entre os grupos de batalha para enfrentá-los. Contende? Quer sair do caminho para a cobertura? Então não há chance nenhuma. As mochilas esvoaçantes do Injoli,
que só eles conseguem controlar perfeitamente, lhes dão manobrabilidade e agilidade inimagináveis, e são perfeitas contra veículos blindados tão poderosos, porém pesados, quanto o Atiti. Coronel. Lá vem eles! Exclamou o soldado do radar com voz aterrorizada. Na tela do radar, há milhares de sinais. Yanjori. O comandante da República respirou fundo e disse, já passou pelo menos meia hora do que eu esperava. Afinal, feras são feras. Ele olhou para os membros da equipe já pálidos e então disse, cubram os soldados e civis feridos para recuar primeiro, os outros, resistam imediatamente. Coronel. Você também, vá embora. O comandante sorriu e tirou a pistola blaster da cintura. Caixa abriu a caixa de segurança e disse com voz firme, a fera pode comer pessoas às vezes, mas as pessoas vencem no final. Eu só faço o que preciso fazer. É isso, pessoal, recuem o quanto antes. Quanto mais pessoas você levar, melhor. Havia tiros e explosões à distância, e o povo em Jolie com mochilas esvoaçantes já corria para lá. O fogo antiaéreo sobre a base já foi iniciado, mas quão forte pode ser essa base avançada temporária? No centro de comando, os civis evacuavam horrorizados. Eles não esqueceram de tirar toda a memória. Se não conseguissem aguentar, quebravam todos e depois incendiavam para queimá-los junto com alguns documentos de papel. O comandante colocou seu boné militar, endireitou a tapeta e saiu correndo com uma pistola e uma equipe de guardas. No céu, o povo em Jolie continuava rugindo e caindo, não diminuía o ritmo, podia direto do céu e pisoteava tudo que tocava. Seja um veículo ou um corpo humano, não há chance de ser poupado diante do Injoli, que desce a uma velocidade de 1.200 km por hora e pesa mais de meia tonelada. Fera. O comandante cerrou os dentes, levantou a mão, levantou a arma e puxou o gatilho contra uma injúria à frente que acabara de pisar em um caminhão. Brum. 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 Explosões violentas continuaram a ocorrer, e o caça-leve V-19 Torrente da República Galáctica e o caça-geral Z-95 Edunter continuaram a mergulhar no céu e dispararam freneticamente com canhões blaster. No solo, as tropas blindadas de alta velocidade da República Galáctica haviam retornado. Os tanques de suspensão TX-130 Sabre avançavam em alta velocidade, e os canhões laser continuavam disparando. Sob o ataque de um espaço tão aberto, até os injuris tiveram que se esconder atrás dos destroços dos veículos blindados previamente destruídos e algumas pedras, e encolher seus corpos enormes. Eles conseguem resistir ao fogo de rifle blaster, mas diante dessas armas pesadas aéreas e montadas em veículos, a diferença entre um tiro e pessoas comuns é se deixa um cadáver inteiro. A enorme figura do tanque Turbo Ala-6 também apareceu na borda do campo de batalha. A escotilha se abriu, e soldados clones vestidos com agregados brancos e armaduras de combate douradas saíram. Eles imediatamente formaram um grupo de batalha e começaram a avançar em grupos. O tanque Turbo Ala-6 tem 49,4 metros de altura e 10 metros de altura. É extremamente grande. Suas rodas duras e corpo enorme podem esmagar diretamente a maioria dos obstáculos, e então carregar 300 soldados e correr a uma alta velocidade de 160 km por hora. Este é um veículo super grande que a República Galáctica usará em alguns campos de batalha planetários com terreno relativamente árido. Por que só pode ser usado em planetas áridos? Porque, uma vez que essa coisa entra na cidade, basicamente tudo que ela passou precisa ser reconstruído. Após desembarcar os soldados clones, os tanques turbo começaram a desacelerar, apoiados por algumas torres poderosas no topo dos tanques para apoio de fogo. A situação atual é completamente difícil para o Injoli Tropes. Ao contrário dos lentos caminhantes Artite, os TX-130 dessas forças blindadas da República podem atingir uma alta velocidade de 200 km por hora. Eles têm mobilidade suficiente para despistar os poderosos Injuris e então usar a distância para usá-los. Seu poder de fogo poderoso destruiu. Embora Shenlong Yao e os mais de 100 veículos Off-Road Warthog também estivessem lutando com as tropas em Jolie restantes, com mais de 7.000 pessoas, eles estavam apenas lidando com a ameaça dos combatentes no céu. Você já fez o seu melhor e está colocando o veículo Off-Road contra o tanque de suspensão do TX-130. Isso é cortejar a morte. Além disso, a razão pela qual a República Galáctica escolheu o campo de batalha em Jingai é porque o terreno aqui é plano, o que é conveniente para o desdobramento e o galope das tropas blindadas. Se isso continuar, esse exército em Jolie terá apenas um final que será completamente destruído.
Shen Wanhao pegou os binóculos, olhou para o horizonte e disse para Karina ao seu lado: aqueles enormes tanques turbo devem ser nossa última chance. Quantas possibilidades existem para ocupá-los? Karina reuniu cerca de 100 guerreiros em Jolie. Ao contrário de outros em Jolie, o tamanho do corpo deles é maior que o de outros, e suas escamas apresentam um tipo de preto a preto, cor esverdeada. Comparados aos injuris normais, essas pessoas são como demônios. Outros, é improvável. Mas se eu for, é 100% possível. Karina estava completamente animada, e havia até uma luz dourada tênue em seus olhos, à medida que sua força aumentava. Agitada, o cascalho ao redor até flutuou do nada. Karina era uma pessoa naturalmente sensível à força. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.